Bom dia a todos os irmãos que estão empenhados nesse projeto da reconstrução. O projeto de Neemias. No capítulo 4, no versículo 4, que fala da indignação de Neemias pelo insulto dos seus adversários. Todos nós sabemos que Neemias foi um escolhido de Deus. Neemias era um homem humilde, era um homem sábio, temente a Deus, que diante de toda a adversidade que ele passou no decorrer da sua vida, sendo escravo no palácio do rei, e um escravo que era diferenciado dos outros. Neemias era o copeiro do rei. O que significa ser o copeiro do rei? Neemias, ele tinha a obrigação de provar todo o alimento que era destinado ao rei. Ou seja, se aquele alimento estivesse envenenado, Neemias era o primeiro a morrer. Mas como Neemias era um servo de Deus, temente a Deus, diante da situação que ele se encontrava, ele não se esmoreceu, ele não blasfemou, ele não se indignou com a condição em que ele se encontrava. Muito pelo contrário, ele agradecia a Deus e buscava a Deus. E Deus era sempre com ele. Aqui no capítulo 4, no versículo 4, quando ele fala: ouve ao nosso Deus, que somos tão desprezados. No momento do nosso decorrer da nossa vida, muitas vezes somos desprezados por alguns que estão em nossa volta. No momento assim que nós estamos reconstruindo os nossos muros, reconstruindo as nossas vidas. E não falta Simbalate, não falta Tobias para tentar nos esmorecer, nos tirar daquele projeto que Deus nos colocou. Eu me admiro muito da história de Neemias, porque Neemias não tinha recursos nenhum, tecnológico, financeiro, para reconstruir uma cidade. Não tinha. Mas assim somos nós, diante das adversidades que temos diante do mundo. Mas nós não devemos esquecer que, acima de tudo e de todos, tem um Deus Todo-Poderoso que está no controle de tudo e de todos. Que nós não devemos nos atentar, temer e nos preocupar com os Simbalate, com os Tobias que aparecem em nossa volta ou na nossa frente. Devemos elevar o nosso pensamento só em Deus, porque agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Ninguém impedirá. O projeto que Deus colocou nas nossas vidas, ninguém pode frustrar, ninguém pode anular. E graças eu dou a Deus por estar fazendo parte desse relógio de oração incessante, dessas irmãs que são valentes na fé, assim como Neemias. Podemos não ter recursos financeiros, mas temos um recurso espiritual onde nós podemos buscar e temos a resposta que nós precisamos. Aqui no versículo 5 fala também: não cubra as suas iniquidades e não risque de diante de ti o seu pecado. Então nós não devemos nos atentar, nos prender às iniquidades que aparecem no nosso caminho, na nossa vida, se prendendo e se anulando dos projetos de Deus. Porque o que Deus prometeu na nossa vida, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Porque está escrito na palavra que Deus não é Deus que se arrependa e nem homem para que mintas.
Deus é verdadeiro, Ele é fiel. Embora não merecemos nada de Deus, mas Ele é fiel a todos nós. Não importa a dificuldade que nós estejamos passando, que nós estejamos enfrentando, será um estímulo, um levante para que venha estimular a nossa fé, para que venha crescer a nossa fé e que nós venhamos buscar esse Deus tão poderoso que tem nos sustentado, que tem nos guardado, que tem nos protegido, que tem nos dado tantos livramentos tão importantes que muitas vezes nós não ficamos sabendo daqueles livramentos ocultos que Deus tem nos dado, assim como Deus deu a Neemias, né, que se preparavam, aqueles dois, Simbalate e Tobias, para destruir os planos que Deus tinha dado para Neemias. Assim somos nós. Ninguém pode frustrar os planos que Deus deu para nós. Muitas vezes no nosso meio há situações, dentro da própria nossa família, se levanta Simbalate, se levantam Tobias, mas nós devemos fazer como Neemias, não olhar para a direita nem para a esquerda, olhar só para o alto e buscar o socorro em Deus. Porque agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Ninguém pode impedir o que Deus projetou na nossa vida. No versículo 6 que fala, edificamos o muro e todo o muro se cerrou até a sua metade. Ou seja, devemos ter foco, devemos ter visão, devemos ter entendimento daquilo que Deus tem nos dado, daquilo que Deus tem nos colocado nos nossos caminhos. Não é à toa que estamos todos nós engajados, empenhados nesse relógio de oração incessante. Com certeza, somos os Neemias, né? Valentes, tementes e cheios de fé, porque o que nos sustenta de pé é a fé. E graças a Deus, que Deus tem olhado para nós, como olhou para Neemias e olhou para os seus irmãos que estavam sendo escravos daquele povo que tentava aniquilar e destruir o povo de Deus, que eram os judeus. No mundo que nós vivemos hoje, não é diferente do mundo anterior, antes de Cristo e depois de Cristo. Continua sendo, até Jesus voltar. Mas vamos nos empenhar na busca do Espírito Santo, na busca de Deus. E não importa a adversidade que venha enfrentarmos na nossa vida, mas tenhamos fé e confiança, porque Deus é Deus de promessa e é Deus que cumpre as suas promessas. E eu agradeço ao Senhor Deus Todo-Poderoso por ter me colocado nesse projeto, desse relógio de oração incessante, porque não é à toa que somos escolhidos, não. Muitas vezes a gente vê uma pessoa na rua, sendo um gari, varrendo a rua, varrendo o chão, e às vezes passamos por essa pessoa e desprezamos essa pessoa, mas há um projeto de Deus naquela vassoura, naquele ser. Assim somos nós, né? Há projetos de Deus na nossa vida. Nós não viemos aqui por acaso. Quando fala lá no livro de Provérbios, antes mesmo de sermos implantados no ventre dos nossos pais, Deus já nos conhecia e Deus já havia escrevido a nossa história espiritual, escrito o nosso livro e colocado na biblioteca celestial. Então todos nós não estamos aqui por acaso. Como as pedras no caminho não se encontram por acaso, assim somos nós. Os irmãos que se encontram no caminho não são por acaso. São projetos de Deus e nós devemos acordar, abrir os nossos olhos e pedir a direção do Senhor Jesus, que Ele nos dê visão dos seus projetos para conosco. E tire de nós todo o orgulho, tire de nós toda a vaidade, toda a fadiga espiritual. E nos ajude
a reconstruir esses muros que estão com as brechas abertas, que estão com seus muros quebrados. Que Ele nos ajude a levantar, reconstruir esses muros e tapar essas brechas para que o inimigo não possa entrar e assolar a nossa vida. Porque um ladrão não entra na casa se ele não sabe o que vai roubar, se não tem nada para roubar. Um ladrão, quando ele entra numa casa ou ele aborda alguém, porque ele sabe que tem algo para ser retirado. Assim é o inimigo diante de nós. Ele não nos ataca porque ele quer atacar. Ele nos ataca porque ele sabe que nós temos algo que incomoda ele. Então, que nós devemos pedir a direção do nosso Deus Todo-Poderoso, o suplemento espiritual do céu especial, para mantermos firmes e fortes, assim como Neemias esteve. Muitos recados foram mandados para Neemias para tentar tirar ele do foco, mas ele não saiu do seu foco. Muitos impedimentos foram tentados, mas ele não se atentou aos impedimentos. Ele foi com o seu foco até o final. E os seus inimigos se surpreenderam quando viram o projeto de pé. Assim somos nós. Os nossos inimigos irão ficar frustrados, assim como ficou Simbalate e Tobias, quando vê os projetos de Deus realizados na nossa vida. Porque Deus é poderoso, Ele é grande e é verdadeiro. Ele é desde o início e será até o final dos tempos. Porque não há e nem nunca houve e nem nunca haverá um Deus tão grande e poderoso como nós, como o nosso Deus. E nós devemos nos sentir orgulhosos, nós devemos nos sentir seguros diante dessa proteção que nós temos, que nossos olhos não podem ver, nossas mãos não podem tocar, mas Deus pode ver tudo o que há em nós e pode consertar tudo o que há em nós que não agrada a Ele. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, que está acima dos céus e da terra. O que vive e reina eternamente, aquele que deu o seu sangue, a sua vida, por mim e por toda a nação do mundo inteiro, sem nada em troca cobrar. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor, pela misericórdia divina, assim como o Senhor, meu Deus, foi na vida de Neemias, o teu servo, que o Senhor venha ser na nossa vida também. Nos ajuda, Senhor, a reconstruir os muros que estão quebrados, que estão ruídos. Nos ajuda, Senhor, a tampar as brechas que estão abertas na nossa vida, na nossa família, nos nossos caminhos. E nos dê força, Senhor, nos dê entendimento, nos dê visão, coragem para não esmorecer diante das adversidades que vierem acontecer na nossa vida. Porque muitos querem chegar aos céus, mas devemos saber que o céu não é para qualquer um, é para os escolhidos. E nós somos os escolhidos, Pai. Que assim como o Senhor deu visão, deu entendimento, deu força e enviou anjos para estar em volta de Neemias e seus irmãos que se dispuseram a reconstruir Jerusalém, que o Senhor também coloque nos nossos caminhos pessoas que ajudem a nos reconstruir os nossos muros e que também nós sejamos instrumento de pessoas que precisam reconstruir os seus muros, Pai. Queremos ser usados por Ti, Pai querido. E nos ajuda, Senhor, a ajudar pessoas que necessitam de oração, necessitam de um conselho, necessitam de um apoio espiritual. Sabemos que estamos muito longe de ser um Deus. Não, nós não queremos ser Deus, nós somos filhos de Deus. Nós queremos ser os ramos da videira.
dessa videira tão preciosa e poderosa, que não há ventos, não há no tsunami, não há trovões, não há relâmpago, não há nada que destrua essa videira. Nós queremos ser esse ramo que está enraizado nessa videira, que não há nada e nem ninguém que possa destruir esses ramos. Queremos ser alimentados por essa videira que é o Senhor, Pai. Nos ajuda, Senhor Jesus. Dai-nos força, dai-nos entendimento, dai-nos visão. Abre, Senhor, os nossos olhos espirituais. E eu te peço, ó grande Deus, que todas as pessoas que estão empenhadas de livre vontade nesse projeto de Neemias, que todos eles recebam um milagre de reconstrução. Começando por mim, Senhor, e terminando por quem o Senhor quiser desse grupo, desde o maior até o menor, porque somos altamente dependentes de Ti. Como disse Pedro, quando Jesus perguntou, tu também vai com os outros? E ele respondeu, para onde iremos, Senhor? Se que o que nós precisamos só encontramos em Ti. Assim falo eu diante do Senhor, Pai. Para onde iremos se o que precisamos encontramos só em Ti, Pai? Nos ajuda, Senhor, a estar enraizado nas promessas do Senhor, a estar prostrados diante do Senhor, buscando a misericórdia divina do Senhor. Que não nos falte coragem para orar, para buscar. Que o espírito maldito da fadiga, da preguiça, do cansaço, da venhamos ser soldados valentes, assim como foi Neemias, o Senhor nos dê força para fazer parte desse exército combativo e fiel que é o céu. Agora somos pequenos demais, mas podemos tornar grande e forte o Senhor nos alimentar, o Senhor cuidar. Sempre conosco, não nos abandone, nos dá resposta, desses 52 dias de oração. Que o Senhor me Deus busque aquele que está caído, que o Senhor ajude a se levantar, que o Senhor fortaleça o fraco, que o Senhor liberte o cativo. Que o Senhor, meu Deus, entre no meio dos lugares mais difíceis, Senhor, que existem, celestiais, onde tem almas presas, onde tem almas que foram vendidas por demônios. Muitas vezes eles foram inocentes, Pai, outros foram conscientes, mas não sabiam que estavam fazendo. Senhor, vá, por favor, em busca dessas almas, Pai, e traga e que todo o teu querer, a tua vontade, Pai, que nos prepare para ganhar almas para ti, para ir em busca desse que está caído no deserto, que um dia foi um grande servo do Senhor e hoje se encontra caído, com as pernas quebradas, seus olhos quebrados, seus braços quebrados, aniquilados. Mas o Senhor pode reconstruir